Olá, boa noite, pessoal. Vamos falar hoje sobre o amor, né? Estamos recebendo a irmã Cláudia. Seja bem-vinda, irmã. O Joelmo, a minha mãe. Oi, mãe, tudo bem? Teodoro, o Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Hoje nós vamos conversar sobre o sentido do amor, né? Eu acho que o dia hoje pede esse tema e eu vou conversar com uma amiga muito especial que é a Gisele. A Gisele ela é psicóloga, logoterapeuta, mora lá em Assis e vai vir fazer essa partilha conosco sobre o amor, né? A Rita, seja bem-vinda, Rita. A Gisele já tá por aí, a minha tia Vera, seja bem-vinda, tia. Joel, quanto tempo, hein? Que bom ter você aqui conosco. Sejam todos bem-vindos, né? Eu vou. A Rafa, oi Rafa, tudo bem? A Valéria, seja bem-vinda, Valéria. Que alegria, tantos amigos, né? Que a gente não vê faz tempo e agora a gente tem a oportunidade de se encontrar por aqui, né? A G, boa noite todo mundo que tá entrando. Jesse, hoje o dia é especial, né? Hoje vamos falar sobre o sentido do amor, do namoro ao casamento, né? Vamos refletir um pouquinho sobre essa questão dos relacionamentos e como que a gente se posiciona, né? Como que a gente pode vivenciar o amor em todas as fases, em todas as etapas. Maria Carolina, boa noite, cá. Adela, a Maria, sejam todos bem-vindos. Deixa eu chamar a Gisele, que ela já está aqui conosco. O pessoal tá ouvindo bem? Tá me vendo? Dá um ok para mim, se estiver tudo bem com o áudio, né? Com também a imagem. A Gi, boa noite, Gi. Oi, Mi. Tudo Tudo bem? bem? Tudo Boa jóia. noite. Seja bem-vinda. Que alegria recebê-la aqui para a gente poder conversar, né? Num dia tão especial, que é o Dia dos Namorados, falar sobre o sentido do amor. Muito bom ter você aqui. Eu que tô feliz pela oportunidade, viu? Tô com saudade de você. A gente quase não tem Eu se visto também. mais, né? É, sim, E que bom poder estar aqui com essa turma que tá entrando aí. Já tô acompanhando o pessoal sim, chegando. Que alegria. Esse é um dia realmente muito especial, né? E muito propício para a gente falar um pouquinho sobre o amor. sim, com certeza. Pessoal, a Gisele, né, é uma amiga lá de Assis, como eu disse para vocês, ela é psicóloga, logoterapeuta, e ela é casada, tem 3 filhos lindos, tá até com um bebezinho agora, né, Gi? Tá numa fase aí super especial, mais uma vez, e vivendo muito, né, o sentido do amor, né, Gi? Sim. E é uma alegria, então, poder conversar com a Gisele sobre esse tema, né? E pedir para você se apresentar, Gi, para o pessoal, né, que não te conhece, falar um pouquinho sobre a sua experiência profissional, a sua vida. Fica à vontade. Tá joia, Mi. Obrigada. Bom, meu nome é Gisele e as pessoas me conhecem aqui como Gisele de Assis, porque é o meu sobrenome e é a cidade que eu nasci e que eu moro, né? E eu faço, na verdade, eu trabalho só com a psicologia clínica hoje. Sou formada há 12 anos e quando eu me formei, eu não pensava em trabalhar na clínica, mas eu me apaixonei nos estágios, sabe? Pela prática clínica. E aí eu fui buscando diferenciais, porque na minha cidade nós temos duas faculdades de psicologia, é uma cidade pequena, né, 100 mil habitantes, mas assim, nós temos muitos profissionais, então eu não tinha pretensão alguma de sair da cidade, eu já estava casada com meu primeiro filho, e aí eu precisei buscar algum diferencial para conseguir trabalhar, né? E aí foi assim, encontrei o EMDR através de uma profissional, me apaixonei pela técnica, fui estudar, fui fazer o curso, que de fato me estabilizou na clínica aqui na cidade, graças a Deus, e foi através dessa técnica, né, que eu pude até hoje ajudar os pacientes, porque a logoterapia é muito recente na minha vida.
né? Eu conheço a logoterapia há uns 5, 6 anos, mais ou menos, e eu terminei a especialização o ano passado, né, pela Sobral. Então, de fato, eu acredito que tenha sido um marco também na minha vida profissional. Tem o antes e o depois da logoterapia. A gente sente que a gente está gatinhando, porque tem muito ainda a ser estudado, tem muito ainda de beber, né? Dessa fonte, que é uma fonte inesgotável de sabedoria. Sim. E, e assim, e hoje eu já tô, né? É porque assim, quando você conhece a logoterapia, o seu amor é tão grande por tudo isso, você se identifica tanto, né? Porque é próprio, é tudo próprio da pessoa. Então, é uma identificação tão forte que a gente quer disseminar, a gente quer falar disso, a gente quer que as outras pessoas saibam, experimentem, né? Então, eu tô nessa caminhada aí há pouco tempo, mas já completamente apaixonada, né, pela logoterapia também. Sou casada com o Marco Antônio e nós somos casados há 15 anos. Ele vai fazer 15 anos agora em dezembro, né? Então nós temos o Gustavo, nosso filho mais velho de 14 anos. Nós temos o Daniel, de 4 anos, né? Vai fazer 5 no finalzinho do ano também. E agora o Matheus, né? A gente sentia que faltava alguém, esse alguém chegou. Só cuecas por aqui, viu, Mi? E o Matheus está com 4 meses, né? Então, de fato, é uma fase desafiadora, né? Mas tem sido uma delícia, né? A gente sabe o quanto é precioso esse momento, né? Para nós e para eles. Então, a gente tem mudado todo o nosso esquema, os nossos horários, a nossa rotina, para que a gente possa viver, para que, principalmente eu, que eu possa viver mais esse tempo com eles, né? E administrando, né, tudo, trabalho, casa, família, e a vida com o esposo, né, que também é importante. Enfim, é desafiador, mas é a missão, né? É a missão. O amor tem um caráter de missão, né? E Sim, isso tudo é um presente de Deus na minha vida, sem dúvida. que alegria. Eu também sou casada, né? Tenho duas filhas, a Maria Carolina e a Maria Tereza, e é uma alegria, assim, poder estar aqui hoje conversando, né, com a Gisele e com todos vocês, os amigos que estão entrando aqui conosco na live, para a gente poder fazer uma partilha, né? E assim, é uma partilha de vida, né? Porque o amor ele Uhum. está presente na nossa vida, está presente na nossa história, ele está presente nas nossas escolhas, ele está presente nas nossas renúncias também, né? E é um caminho. Minha Gisele disse, ela é casada, ela tem 3 filhos, mas esse casamento ele começou com uma relação, talvez uma relação de amizade, assim como a minha relação também, né? Houve um encontro, né? E houve um encontro existencial, tá? Então a gente gostaria de conversar com vocês hoje sobre esses encontros existenciais, né? Esses encontros que marcam a nossa vida, que marcam a nossa história, que nos fazem fazer escolhas, né? De escolhas para toda a vida, inclusive, Verdade. de poder olhar para alguém e falar, não, essa pessoa é a pessoa que eu quero do meu lado, é para essa pessoa, é com essa pessoa, né, que eu quero viver, que eu quero constituir uma família. E isso tudo, hoje nós temos a graça de estar aí já, né, já demos alguns passos nessa caminhada, mas você que está aqui, algumas pessoas com certeza já deram muitos passos, alguns até além dos nossos, né? Algumas pessoas que estão aqui conosco e outras pessoas também que estão começando, né? Que estão começando, que estão assim numa idade de começar a se descobrir, de começar a descobrir o amor, de começar a olhar o outro, né? Como uma possibilidade de vir a ser alguém na minha história. Então, nós gostaríamos hoje de conversar com vocês sobre esses encontros que a vida nos proporciona e que nos faz tão felizes, né? Que é sobre o amor. Vamos falar sobre o sentido do amor, o que vem a ser o amor aí na nossa vida, na nossa existência, como que ele passa, né, pelos nossos relacionamentos e pelas nossas decisões. Então, eu gostaria, assim, que a gente pudesse fazer uma reflexão, Gi. Que você pudesse dizer para nós, assim, o que é o amor,
E se você quiser até contar um pouco também da sua história, né, de como começou aí essa sua relação, né, com o seu esposo, como vocês se conheceram, quando que você se deu conta, né, que era amor, né? Uhum. Bom, na verdade, tem muita coisa, Mi, que a gente vai aprendendo com a maturidade, com o tempo, né? Então, assim, eu conheci o Marco, eu devia ter uns 13, 14 anos, mas na época eu era noiva e ele era noivo também. Nós nos conhecemos na paróquia onde ele trabalhava, né, servia, e não houve nesse momento nenhuma aproximação, assim. Assim, eu conheci-o de vista mesmo, né? Passado um tempo, eu terminei o meu noivado e ele terminou o noivado dele. E um dia, na casa de uma amiga em comum, eu estava lá e ele foi fazer um conserto de um aparelho dela, acho que era um computador, alguma coisa assim, né? E, e assim, naquele primeiro momento eu não tive nenhum interesse, eu não tava, acho que eu não estava nem aberta a um relacionamento, porque eu estava vindo de um relacionamento longo na época e muito conflituoso, né? Porque quando começa errado, tudo dá errado, né? Acho que o início é sempre muito importante que a gente tenha todo esse cuidado, esse olhar mesmo, mas eu não tinha a maturidade na época para compreender, né? O que poderia dar certo e o que não daria certo. E aí, ele fez um comentário com essa minha amiga que me achava muito bonita, nossa, que era apaixonado por mim, né? E ela veio no meu ouvido, né, me contar a história. Mas na hora eu achei muito estranho. Eu falei, mas esse menino deve ser louco. Como assim apaixonado por mim? Nem me conhece direito. Deve ser um grude, sabe? E não dei muita bola. Mas com o tempo ele começou a frequentar o lugar que eu trabalhava, a gente começou a conversar e eu já sabia das intenções dele. E foi muito diferente de tudo que eu tinha vivenciado anteriormente. Né? Eu costumo dizer assim, não teve aquele processo que a gente costuma ver de paixão, avassaladora, aquela coisa toda, sabe? Não, porque assim, embora eu tivesse na época 20, 21 anos, mas eu já tinha passado por algumas experiências que tinham me amadurecido bastante. Então, assim, eu fui olhando para o Marco hoje eu percebo, hoje eu sei que eu enxergava nele muito além do que qualquer pessoa poderia ver, né? Eu identificava ali já a essência dele, sabe? E eu percebi o quanto ele era um homem bom, o quanto ele era um homem para casar, sabe? Uma pessoa realmente diferente, especial e que também estava enxergando a minha essência. Então a gente começou mesmo a conversar, a sairmos para conversar, né? E foi mais ou menos um mês de conversa, sabe? Muito tranquilo, muito assim, amadurecido para a gente pensar em começar a namorar, né? E foi muito interessante porque assim, o nosso primeiro beijo foi no dia que nós começamos a namorar mesmo, né? E foi um presente de Deus na nossa vida, um ao outro, porque foi uma proposta de vida diferente a partir do momento em que nós nos conhecemos, de tudo aquilo que nós já tínhamos vivenciado, né? Ele com um relacionamento também longo, eu com um relacionamento longo. Então, assim, Deus foi moldando, Deus foi dando mesmo, sabe, em cada momento uma graça especial para que a gente pudesse começar a nossa vida corrigindo erros do passado, sabe? E nos propondo a amadurecer para um relacionamento sério, né? Aí eu digo para você que a gente foi construindo mesmo, desde o início, o nosso amor, né? Eu estava lendo essa semana um pouquinho daquele livro Psicologia Espiritual da Elizabeth Lucas, da doutora Elizabeth Lucas, e tem uma parte desse livro que ela fala assim, que a palavra amor, o conceito amor está muito gasto nos dias atuais. Né? Por quê? Porque tudo é amor. As pessoas usam a linguagem de uma forma muito, né, desmedida e até irresponsável. Tudo hoje se tornou amor. Mas a gente sabe, e Frankl mesmo vem nos ensinar, né, que um relacionamento maduro, né, que o amor ele é um ato espiritual.
é algo para além de mim. Não é simplesmente uma atração física, embora muitas vezes passe por ela, né? Não é simplesmente Sim, aqueles primeiros contatos, aquela relação superficial, enfim. Então, nós fomos construindo, e eu digo para você, eu não conhecia nada de logoterapia, né? Foi a graça de Deus mesmo que foi nos conduzindo para isso, sabe? Porque foi uma relação onde nós nos comprometemos um com o outro desde o início. Frankl vem falar para gente, nos ensina, Viktor Frankl, que aqueles relacionamentos superficiais são relacionamentos onde não se quer a vinculação com o outro, justamente por conta da responsabilidade, né, que eu preciso ter nessa relação com o outro. E infelizmente hoje trabalhando já, né, há 12 anos na clínica, a gente vê tantas pessoas em profundo sofrimento, porque estão completamente feridas, né, por relações assim superficiais, relações onde elas são simplesmente um objeto, né? É uma relação muito superficial, muito vazia, onde os dois saem dessa relação de mãos vazias. Essa é uma citação de Viktor Frankl também, né? Nesse tipo de relação, onde tudo é superficial, onde eu de fato não enxergo a pessoa do outro, mas só o prazer que ela pode me proporcionar, os dois saem desse encontro de mãos vazias. E é muito triste isso. Isso tem feito as pessoas sofrerem, né? Isso tem feito as pessoas desacreditarem do amor real, do amor verdadeiro. Então eu acho que a gente precisa começar por aí, né? Compreendendo o que é amor de fato. Porque a máxima é, existem várias formas de amor, é um pouco talvez duvidosa, né? A gente precisa ter esse cuidado com essas ideias novas que vão surgindo acerca do amor, né? Porque é muito arriscado, né, Mi? sim, com certeza. Como você estava falando, né? O amor ele está para além daquela relação de atração, né? Onde a gente às vezes se sente atraído pelo outro, às vezes por uma beleza física, né? Daquelas Sim. sensações, né? Ele é um ato espiritual. E quando a gente fala em ato espiritual, a gente está dizendo isso por quê? Porque o amor ele é um fenômeno especificamente humano. Ele só os seres humanos são capazes de amar, né? Porque ele é um encontro entre duas pessoas, né? E nós, como pessoas, somos seres espirituais. Então faz parte, né, do nosso ser pessoa viver o amor, né? Faz parte da nossa essência como pessoa viver a autotranscendência, né? E a autotranscendência é o quê? É essa capacidade que eu tenho de amar o outro, né? De poder me doar, de poder me dedicar. E muitas vezes a gente confunde, como você falou, né, essa questão das expressões do amor, né? E num primeiro momento, muitas vezes até dependendo da idade, que nem você falou, às vezes eu era muito jovem, não tinha essa maturidade, né? Quando você estava dizendo do seu relacionamento. Eu também comecei a namorar bem jovenzinha, né? Eu tinha 17 anos quando comecei a namorar o Luciano. Nós namoramos quase 6 anos. E aí nós nos casamos. Mas, assim, muito daquela. Eu não conhecia, né, a logoterapia naquela época, mas, assim, já vivíamos algumas decisões e fazíamos algumas escolhas, né, humanas mesmo, baseados na intenção de amar, de poder constituir uma família, né, de poder viver um para o outro, um relacionamento. Mas é difícil. Então, assim, porque às vezes quando a gente começa uma paquera, um relacionamento, a gente se sente atraído às vezes pela beleza do outro, né, por uma questão física. Mas no decorrer do tempo, isso vai amadurecendo, porque a gente vai conhecendo a pessoa e a pessoa ela não é só aquela casca, né, aquilo que está fora Sim, claro. dela, né? A pessoa ela é um todo. Então ela também, ela é uma outra pessoa. Por isso que a gente fala assim que o amor é um ato espiritual, né? Então eu estou me relacionando com uma outra pessoa, não só com um corpo. Por isso que a gente não pode nos relacionar com o outro numa relação assim de objeto, né? Como se o outro estivesse ali para me satisfazer, para satisfazer as minhas necessidades, né? E me fazer feliz. Eu acho que o amor está para além disso, né, Gi? Assim, dessa questão de buscar a felicidade num relacionamento.
Você sabe que você falou uma frase aí, agora eu me lembrei do professor Felipe Aquino, porque o professor Felipe Aquino, para quem conhece, né, ele era aquele homem sábio que nos ajudava quando nós não tínhamos todo esse material vasto que nós temos hoje, a respeito de relacionamentos, a respeito de família, né, de casamento, de namoro. Eu me lembro que um dos primeiros livros que eu tive contato dele foi o livro Namoro, Eu né? também. Sim. Foi muito bom Nossa, e dei muito de presente, também. e sabe, porque de fato era todo o conteúdo que nós tínhamos à nossa disposição na nossa época, né, Mi? É, Mas continua sendo um trabalho incrível. E os livros, né, são incríveis. E hoje ele tem livros sobre a família, né, Santuário da Vida, sim. Problemas no Casamento, enfim, tem diversos livros. E ele diz, professor Felipe, eu já tive a oportunidade de vê-lo falar pessoalmente, que é um erro dos casais quando eles pensam: eu vou namorar e eu vou me casar para ser feliz. Por quê? Porque, de fato, a essência do amor está na autotranscendência aí, né? Na verdade, quando eu amo, eu saio de mim mesmo. Então, o correto, o ideal, vamos dizer assim, seria eu pensar: eu vou casar para fazer o outro feliz. Porque é simplesmente muito egoísta da minha parte. Não, eu quero ser feliz. E aí eu levo para um relacionamento muitas expectativas minhas e altas expectativas. E muitas vezes expectativas infantis, né? De questões não amadurecidas em mim, de questões não vivenciadas da forma como deveriam ser vivenciadas. Então, o professor Felipe ele fala que a primeira pergunta que ele faz quando ele chega num grupo de jovens que querem se casar é: por que você quer se casar? E quando eles respondem, porque é muito comum, né? Quando eles respondem que é para ser feliz, ele pontua, né, com toda a firmeza de que não, tá tudo errado. Vamos começar, mas vamos começar do que tem que ser, né? Quando eu amo, eu saio de mim mesmo. Então eu preciso querer nessa proposta de compromisso pensar no outro, amar o outro, servir o outro. Claro que o amor é uma via de mão dupla, né, Mi? E é importante que os dois Sim, estejam e conheçam, né, toda essa proposta. Enfim. sim, E aí ele vem falar também, né, da importância do namoro para que hajam famílias felizes, famílias estruturadas, famílias que saibam qual é a sua missão no mundo. Porque as pessoas têm simplesmente encarado o casamento como um evento social, né? E quantas vezes a gente escuta também essa frase: ah, eu vou casar, mas se não der certo, tá tudo certo, a gente separa. Ou seja, eu vou para um relacionamento já pensando na possibilidade de resolver as coisas assim, de resolver as coisas com uma separação, de enfrentar as dificuldades que serão naturais nessa relação, né? Com esse pensamento. E aí, como pode dar certo? Se a gente vai um pouco que contaminado, né? Com essa ideia. Então, ele fala dessa importância do namoro, de nós sabermos o que é o namoro, que é um tempo para esse discernimento, é um tempo de conhecimento do outro, é um tempo de escolha. É tão sério, né? Porque eu estou ali no sim. namoro escolhendo, conhecendo alguém, para saber se de fato é essa pessoa que vai me acompanhar para o resto da minha vida. E automaticamente é um grande desafio, né, Mi? Porque a gente faz essa escolha geralmente muito jovem. Sim, O Dunga, ele fala assim, que a maior parte das nossas escolhas são feitas na juventude. Depois, o resto da vida, você vai ter que administrar as escolhas que você fez na juventude. E é por aí, né? E no namoro, eu preciso já aprender a fazer escolhas. E não é fácil. Não é fácil. E aí, é claro, né? Quando esse jovem tem uma família, tem exemplos na sua casa,
de relacionamentos que deram certo. Isso ajuda o bastante a ter uma referência, né? A ter uma, mesmo que não seja tão consciente, né? Mas ter uma Sim. referência de que, olha, esse namoro um dia vai acabar e ele precisa virar um casamento, um compromisso mais sério. Qual é o meu papel nesse relacionamento, né? Qual é o meu papel e o que eu também preciso dar de mim para que isso tudo dê certo, né? Então ele fala disso, eu anotei aqui. Aí ele fala também que o tempo do namoro é um tempo da gente não só conhecer o outro, mas da gente mostrar quem somos de fato. A gente não pode deixar para fazer isso no casamento, né, gente? Quem sou eu? Quais as minhas limitações? Quais as minhas qualidades? Sabe? Quais os meus sonhos? O que eu trago no meu histórico? Isso é muito importante, né? Quem é a minha família? Qual é a história da minha família? A minha biografia, né, Mi? É um Sim. termo que a gente utiliza muito. Isso também é extremamente importante, que nós sejamos transparentes desde o momento da proposta do namoro. Eu preciso ser quem de fato eu sou diante do outro. Sim. Isso eu acho que é muito importante também. Enfim, e aí quando a gente se propõe a dar passos, uma coisa que também ele indica que é muito, muito interessante, é que se o casal tiver a possibilidade de ter uma orientação, no caso ele, como ele o professor Felipe é católico, ele escreve para católicos, ele fala muito de uma orientação espiritual, desde o namoro, né? De um sacerdote ou de alguém que entenda de fato quais os objetivos, quais as metas daquele casal, né? Quais os anseios desse casal e que esse casal possa ser conduzido por essa pessoa mais madura, né? Que também pode agregar muito nesse momento, né? Para que eles possam chegar no casamento. Ops, Pulou aqui, Gi. pulou Pronto, aí, voltou. sem problema. Desculpa, pessoal. Gente, tá claro? Tô falando muito rápido. Como é que tá aí o conteúdo para vocês? Vocês vão sinalizando pra gente, tá? Como que vocês estão compreendendo tudo isso? Sim. Hoje você falou uma coisa que me chamou a atenção, me fez lembrar que essa questão da escolha, né? Quando a gente faz algumas escolhas, nós somos muito jovens e são escolhas que a gente tem para a vida, né? Sim, Então, assim, por isso a importância da gente poder contar com pessoas que já viveram, que já passaram por essas experiências, né? Da gente poder ter bons modelos, pessoas que a gente olha assim e fala, não, dessa forma que eu quero viver, é assim que eu quero viver o meu namoro, é assim que eu quero constituir a minha família, né? E a importância também de o namoro exercer na vida das pessoas a finalidade dele, né? Porque sim. o que acontece hoje em dia? Hoje em dia os casais, eles entram numa relação de namoro para se satisfazerem, né? As suas emoções, seus sentimentos e assim os seus desejos, muitas vezes, né? Então, o namoro ele não é para isso, né? Ele não é só para o casal se conhecer, beijar, abraçar, enfim, que nem tá nesse nível mais hoje, né? A gente vê assim que o namoro, muitas pessoas vivendo no namoro relações que são próprias de uma vida de casado, né? Em todos os sentidos dessa relação, né? Mas o namoro, ele é uma fase para que a gente possa conhecer o outro, né? Nos revelar, como você falou, e assim, e poder também perceber o que a gente tem que pensar. Eu conheço o outro naquilo que ele tem de bom e naquilo que Uhum, também são os defeitos. E poder pensar assim, nós não somos perfeitos. Essa pessoa, ela tem essas qualidades, mas ela tem esses defeitos. Eu estou disposto a conviver com esses defeitos, com essas características da pessoa a minha vida toda? Porque aí a gente vai se conhecendo. O período do namoro é para isso. Para eu ir amadurecendo, para que uma hora esse namoro termine. O namoro ele é para acabar, né? O Padre Paulo é fala muito verdade. isso. E Ou ele aí, acaba no casamento, ou ele acaba porque a pessoa não é a pessoa que eu quero viver a vida toda, né? Diga, Gi. perfeito, perfeito.
E assim, é importante a gente ter essa ideia no namoro, porque algumas pessoas têm uma ilusão, uma fantasia de que, eu estou vendo algo que não é bacana, que eu não gostaria no meu futuro esposo, mas eu vou mudá-lo. Mas o meu amor vai transformá-lo. E isso é muito perigoso, né? Eu acredito de fato, assim, que ninguém muda ninguém. O amor é transformador, mas assim, é preciso que a pessoa tenha a abertura, a atitude de mudança. Eu já vi pessoas mudarem da água para o vinho pelo amor, mas ela tomou a atitude de mudar por conta do que ela Sim. poderia perder se ela não mudasse, né? Então ali a ficha caiu, ela conseguiu enxergar que ela precisava amadurecer, que ela precisava ter novas atitudes ou para manter o relacionamento, enfim. Mas algumas pessoas vivem essa ilusão. E o namoro é Sim. preciso que você tenha esse discernimento, né? Claro que a pessoa não estará pronta, ninguém está perfeito ali, né? O príncipe não aparecerá de cavalo branco. Mas existem coisas, valores nossos, que não são negociáveis, que não podem ser negociáveis. Principalmente no momento do namoro, onde eu estou emocionalmente envolvida, né? Posso estar até emocionalmente iludida. Então eu preciso tomar cuidado, né, Mi? Eu preciso Sim. ouvir, e o professor Felipe Aquino fala também muito isso para os jovens, ouçam os seus pais. Ouçam os seus pais. Gente, olha, é batata, né? Existem tantos casos onde os jovens ou até os adultos não ouviram os seus pais e quebraram a cara, não é? Ou Sim. muitas vezes depois se mantém num relacionamento abusivo, né, agressivo, que não tem nada de amor ali acontecendo de fato, né, nenhum ato espiritual ali acontecendo, mas a pessoa vive aquele constrangimento de voltar atrás, de reconhecer que errou, sabe? Sim. Então a gente pode poupar sofrimento, né, se respeitando, respeitando o outro e conhecendo de fato a finalidade do namoro. E Sim. buscar, né? Buscar a finalidade. Sermos retos, sabe? Buscarmos mesmo de todo o coração essa finalidade, porque vai ter momentos no próprio namoro que a pessoa vai querer desviar para a direita ou para a esquerda, né? Vai estar cansado, vai estar desanimado, chega até a desacreditar daquilo que de fato eram valores para ela. Mas é preciso essa perseverança. E por isso que a espiritualidade para o casal é muito importante, né, Mi? É Sim, com muito certeza. importante. Existem coisas que você de fato só supera ali com a espiritualidade em dia, né? Com o diretor espiritual, com a oração do casal, com os objetivos às claras, da onde esse casal quer chegar, e se de fato eles se sentem vocacionados ao matrimônio. Porque namoro é um caminho para o matrimônio, né? Se tiver aí uma outra intenção, então a gente já está deturpando, né, o próprio conceito de amor, como a gente estava A gente falando no início. perde o sentido do namoro, né? Porque o sentido do namoro, a finalidade do namoro é conhecer o outro e ver se é com ele que eu quero constituir a minha família, como você falou. E às vezes a gente vê as pessoas entram no namoro sem essa intenção, né? Sim, De poder conhecer o outro. E tem uma riqueza muito grande no período do namoro. E assim, nessa questão de nós conhecermos o outro, né? Primeiro, nem nós falamos, a gente vai conhecer o outro naquilo que ele tem de qualidade, mas também vai conhecer as fraquezas do outro, né? E tem que pensar, eu estou disposto a viver com essa pessoa que vai ter esses sim, defeitos, que pode melhorar, ela pode se transformar se ela quiser, né? Não vou ser eu que vou mudar e nem o casamento que vai mudar aquela pessoa, né? E uma coisa importante também que a gente vai pensar, que a gente tem que pensar no período do namoro, justamente o que você estava falando, né? Eu tenho vocação para o matrimônio, é isso que eu quero para minha vida, é constituir uma família, né? É viver aquilo que é próprio do casamento. Porque o que que acontece, né? Em Gênesis diz que o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa. Então, assim, uma vez que você está nesse namoro e que você olha para a pessoa e você fala, não, é com ela que eu quero viver a minha vida, é com ela que eu quero constituir a minha família, o que que acontece?
com ela. Eu vou deixar o meu pai e a minha mãe. E aí, Gi, tem uma coisa importante, né? Que outro dia a gente estava partilhando aqui em casa e a Luciana estava falando, a gente comentou isso. Que as pessoas hoje saem das suas casas para constituir uma família e os pais, eles deixam um quarto. Então, eles têm certeza que, se não der certo, meu filho, você volta, seu quarto vai estar sempre aqui, né? Então, assim, a pessoa, muitas vezes, ela sai para um casamento, ela sai para constituir a sua família, mas ela sabe que se não der certo lá, a casa dela está aqui, o pai e a mãe dela vão acolher ela de volta. E, inclusive, muitas vezes, as famílias mantêm os quartos exatamente do mesmo jeito. Este é o quarto do meu filho. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a entender, né, desde o namoro, que se eu tenho vocação para o casamento, se eu quero construir uma família, a partir do momento que eu digo meu sim, essa casa já não me pertence mais. Eu não tenho aquele refúgio para onde voltar. E os pais precisavam ter essa postura também, né? De dizer para os seus filhos, olha, meu filho, você quer se casar? Você quer constituir uma família? É isso que você quer? Você tem certeza? Então você vai. Só que esse quarto já não te pertence mais. Isso. Essa casa já não te pertence mais. Eu quero te receber aqui para te acolher, quero te receber seus filhos, sua esposa, mas você vai ter a sua casa com a sua família. Isso é educar para a responsabilidade, para a liberdade, né, Mi? Sim. Porque, assim, infelizmente, o que a gente vê na prática? Que os pais acabam reforçando atitudes nada responsáveis dos filhos, que se propõem a construir, a constituir uma família, mas vivem uma ambiguidade, porque eu saí, eu tenho a minha casa, eu tenho os meus compromissos, mas eu dependo emocionalmente dos meus pais. Às vezes eu dependo financeiramente dos meus pais. E aí tem um problema, né? Porque depender emocionalmente ou economicamente dos seus pais vai custar muito caro para esse relacionamento. Custa muito caro, porque fica muita coisa nas entrelinhas, né, Mi? O casal não compreende, a família lá não está compreendendo, que não está ajudando, acha que está ajudando e não está ajudando. Então, de fato, é extremamente delicada essa situação e muito comum. E muito comum. Às vezes eu acho, eu preciso acolher o meu filho. Não, você não é mais o porto seguro do seu filho. Ele precisa ir lá e resolver com a esposa o problema dele. Mãe, hoje eu vim dormir na minha casa. Não, meu filho, vai dormir na sua casa, vai resolver o problema com a sua esposa. Não é? Mas, infelizmente, dependendo da estrutura familiar, isso acaba não sendo possível na prática, como a gente vê. Sim. E então, assim, a gente tem que pensar que quando assume esse compromisso é sério, né? E todo esse momento de tomar essa decisão que é para a vida, ele vai acontecer como? Baseado no meu relacionamento de namoro, no relacionamento que eu construí com aquela pessoa no meu período de namoro, né? Então, por isso que o namoro é importante. O namoro é importantíssimo, desde que você viva ele como um namoro, né? Não como um casamento, como muitos jovens hoje vivem. Não queimando etapas, né? Sim. Opa! O celular não quer parar aqui, gente. Opa, voltei. Tá escorregando. Desculpa. Acontece. O meu tá todo calçadinho aqui também para não pular. E aí, assim, tem um conteúdo também do livro do professor Felipe que eu quis trazer para a gente conversar um pouquinho, porque eu acho que é um conteúdo muito bacana. Na verdade, eu tirei do livro Família Santuário da Vida, né, que é um dos livros dele. E eu não sei se, provavelmente você já conhece, porque você disse que leu o livro Namoro, e ele aborda também no namoro, né, que são os 10 mandamentos do casal. E que são tão simples, mas tão difíceis, né? Porque são passos simples, mas que geram que tem a necessidade de uma entrega total, de uma autotranscendência absoluta. É isso, eu só amo quando eu saio de mim. Se eu ficar olhando para mim mesmo, o meu relacionamento vai adoecer, porque eu estarei doente nesse relacionamento, né? E aí, eu posso falar um pouquinho desses 10
os 10 mandamentos do casal? Então, ele disse que foi uma equipe de psicólogos, uma equipe americana, que trabalhava com aconselhamento de casais, que Sim. preparou esses 10 mandamentos aí, né? Bom, primeiro mandamento, né? Que é uma coisa assim também básica. Você fala, nossa, mas que coisa mais boba. Gente, mas isso tudo faz muita diferença quando aplicada, sabe? Quando a gente consegue de fato exercitar isso. E eu convido, é um convite para nós que estamos aqui na live, né, para essas pessoas que estão nos acompanhando, que a gente consiga pensar com carinho nessas atitudes, né, na Sim. prática, para que a gente possa melhorar os nossos relacionamentos, enfim, tá? E crescermos, amadurecermos, né? No nosso relacionamento, Sim. seja aí quem tá no namoro, quem tá no noivado, quem tá no casamento, enfim. Primeiro mandamento do casal: nunca irritar-se ao mesmo tempo. Gente, irritação é uma coisa muito comum, né? Nós mulheres sofremos, inclusive, né, muitas oscilações hormonais. Isso gera, né, muita oscilação de humor. Pode ser que a gente tenha tido um dia difícil, um dia cansativo. Pode ser que nosso esposo não esteja Sim. bem, enfim. Mas se nós se a gente se propuser não se irritar ao mesmo tempo, um vai estar sempre mais atento que o outro. Se um não está bem, o outro já fica na retaguarda. Peraí, É. né? Eu preciso aguardar, eu preciso esperar o momento certo de conversar. Eu não posso ser reativo, simplesmente. Então, não se irritar ao mesmo tempo é fazer de tudo para evitar uma explosão. Se o outro não está bem naquela hora, eu não posso me envolver naquele crime, naquela energia toda agressiva. Por quê? Porque não vai dar certo. A gente sabe o que Sim. acontece, né? Todo mundo já passou por isso. A gente sabe o que acontece. Então, é um primeiro mandamento muito valioso, né? A gente precisa fazer esse combinado com o outro. Olha, quando eu não estiver bem, você me dá um tempo, você me respeita, depois nós vamos conversar sobre isso. Não se irritar ao mesmo tempo com o outro, tá? Esse é o primeiro. Segundo ponto, nunca gritar um com o outro. É algo que muitas vezes nós vamos fazendo por impulso, simplesmente, né? Seja qual Sim. for a circunstância ali que está gerando todo esse nervosismo, toda essa descompensação. A questão é que quando eu grito, né, o grito, na verdade, ele fala que é como se fosse um argumento daqueles que moralmente não têm um argumento forte, sólido, né? E o grito, ele acaba sendo aqui uma atitude muito desrespeitosa para com o outro. Eu não posso permitir que o outro saia da minha presença se sentindo desrespeitado, seja quem for, e ainda mais o seu namorado ou seu esposo, né? Então que a gente também Sim. tenha essa proposta, sabe? Que uma já vai levando a outra, né? É por eu Sim. estar irritada que muitas vezes eu grito. Então, olha como se às vezes pequenas mudanças já geram muitas resoluções aí pra gente. Terceiro mandamento. Se você quiser falar alguma coisa sobre eles, você Tá? me fala, tá? Tá. Terceiro mandamento, se alguém deve ganhar na discussão, deixa que seja o outro. Ah, isso eu acho lindo. É difícil, gente. Como é difícil na prática, né? Porque a gente tem a tendência de querer ganhar a discussão. Ganhar. E a gente não está competindo com ninguém. Nessa relação, eu não estou competindo com meu esposo, com meu namorado, né? Não. Então, por isso que nós precisamos cultivar o diálogo, porque no diálogo não há competição. O diálogo supõe muito mais escuta do que fala. Sim. Claro que eu também, né, preciso falar, mas isso é extremamente importante. Se tiver uma discussão, deixa que o outro ganhe, né? A gente precisa perder para ganhar, muitas Sim. vezes. E Isso isso é que você falou do valiosíssimo. Sim. Isso que você falou do silêncio é muito importante, né, na nossa relação. Quando a gente vai, o silêncio, ele é um componente essencial do diálogo.
né? Esses dias eu estava conversando com as minhas filhas aqui em casa e nós estávamos falando sobre o diálogo. E aí, a hora que eu falei que o silêncio era uma forma de diálogo, elas me questionaram, mas como? Eu falei, sim, porque faz parte você calar para você ouvir o outro. E Exato. esse silêncio, nós precisamos fazer um silêncio, às vezes, interior, de não deixar que as coisas fiquem também nos incomodando interiormente, para que a gente não reaja agressivamente, né, na hora da conversa. Então é muito importante, sim, essa questão do silêncio quando a gente está dialogando, né, da gente poder Perfeito, ouvir o outro. perfeito, isso mesmo. O, o mandamento número 4 também é muito importante. Se for inevitável chamar a atenção do outro, que façamos com amor. Porque será muito comum, né, que a gente tente na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós como cônjuges, que a gente se corrija, né? O amor é aquele que também corrige, é aquele que também diz não, sabe? Para eu amar, eu também preciso dizer não, eu preciso corrigir o outro no amor. E é muito fácil que eu me perca nisso. Então eu acho que eu estou corrigindo, é isso que eu tenho que fazer, mas eu faço de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. A correção fraterna, ela precisa acontecer no amor e com amor, né, Mi? Então, esse ponto também é Sim. essencial. O 5, então, nem se fala. Olha só, nunca jogar no rosto do outro os erros do passado. Ah, isso é tão importante, gente, né? Exercitar a capacidade de dar o passo para o perdão. E quando eu perdoo, eu não desligo nada no meu cérebro, eu não esqueço de nada, mas eu tomo uma decisão interior de olhar para frente e de não subjugar mais o outro, né? Porque senão eu fico presa naquela situação, né? Naquela história, enfim. E isso não é saudável também para o relacionamento. Sim. O padre É, Amadeu Sensini, ele fala que o perdão, ele não, o esquecimento, ele não tem que anteceder o perdão, porque se eu já esqueci, por que eu não exato, tenho o que perdoar, né? Eu tenho perfeito. que perdoar daquilo que eu me lembro e que me magoou e que me feriu, né? Então, assim, muitas vezes a gente se ilude achando assim que eu preciso esquecer, eu vou dar o perdão e eu vou esquecer. Não, você simplesmente você Exatamente. vai lembrar e aquilo não vai te doer, né? Porque você Isso. dispôs daquele sentimento que poderia te causar dor. E o perdão é um risco. É porque eu amo que eu perdoo. E perdoar é dar uma nova chance. Ah, mas e se a pessoa errar de Sim. novo? Pode acontecer? Pode. Amar é sempre um risco, né, Mi? Amar é sempre um risco, né? Bom, o 6 a displicência pode ser com qualquer pessoa. Isso é tolerável, mas nunca com seu esposo. Ele precisa de você. E eu tô dizendo também para os maridos aqui, tá, gente? Para os namorados também que estão nos acompanhando. A gente pode acabar sendo displicente com qualquer pessoa, mas eu preciso ter toda uma atenção especial para aquela pessoa que está ao meu lado, para aquela pessoa que será ou é carne da minha carne. Ela é a pessoa mais importante para mim, né? Isso não pode ser esquecido. O sétimo, nunca ir dormir sem ter chegado a um acordo. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento, né? E o professor Felipe dá um exemplo muito bacana. Se você ferver leite numa caneca hoje e deixar a leiteira lá suja, amanhã você vai pegar a leiteira suja para ferver leite novamente? O que vai acontecer se você fizer isso? Vai azedar o leite, né? E o relacionamento também é assim. A gente precisa cuidar disso todos os dias, as mínimas coisas. É preciso ser cuidado todos os dias. Dá trabalho, viu, gente? Dá É, trabalho, é uma missão trabalhosa, mas vale a pena, né? Vale a pena. Custa, mas vale a pena. O oitavo, pelo menos uma vez ao dia, dizer ao outro uma palavra carinhosa. E aqui a gente pode expandir não só uma palavra carinhosa, existe aquelas 5 linguagens do amor, né? Ou seja, fazer ao outro algo para que ele se lembre que ele é amado por você. Seja um gesto, né? Um serviço,
um carinho físico, né? Um abraço, um beijo, uma palavra carinhosa, uma palavra de incentivo. Isso também é importante. E no dia a dia a gente vai se esquecendo disso, né? Conforme a gente vai vivendo uma rotina que é próprio também de todo relacionamento, Sim. a gente pode esquecer o quanto isso é importante, quanto isso faz falta, né? O nono é, cometendo um erro, saber admitir e pedir desculpas. A gente precisa sair de si mesmo mais uma vez. Isso aqui é pura logoterapia. O professor Felipe nem sabia disso, eu acho. Mas assim, pedir desculpa, né? Reconhecer, nós erramos. Eu erro, Pois ele erra. sumiu. Sumiu? Oi? Vocês estão me vendo? Gi, acho que tá cortando a sua imagem. Tá cortando. Volta lá. A hora que você falou que isso é pura logoterapia e depois o que você falou eu não escutei. É pura logoterapia. O professor Felipe não sabia disso quando ele escreveu esse livro. Porque é sair de si, ir para além de si. É amor, é atitude de amor, é atitude espiritual mesmo, né? E é possível, gente, por mais difícil que seja, é possível porque é humano, é próprio do humano, né? E o 10, quando um não quer, dois não brigam. Esse ditado todo mundo conhece, né? Quando um não quer, dois não brigam. E é verdade. Inclusive, o outro pode até ficar mais irritado, porque muita gente fala assim, eu brigo com ele, mas ele não me responde, eu fico mais irritada ainda, eu fico mais brava. Mas, gente, isso é necessário. É aquela decisão. Nós não estamos competindo, nós temos um propósito, nós temos uma missão com a constituição da nossa família. Nós temos filhos, ou não, mas enfim, eu tenho um compromisso com o outro, de ser o melhor que eu posso para o outro, para que ele seja também uma pessoa melhor. Então é lembrar todos os dias, é se comprometer todos os dias. Isso é extremamente importante, sabe? O juramento não vale só para o dia do casamento. Quantos casais, né, me fazem o seu juramento ali e se esquecem completamente, né, de tudo que falaram, de tudo que ouviram, de tudo que se propuseram. E a gente precisa lembrar disso todos os dias e renovar esse posicionamento, né, diante da vida e diante do matrimônio como missão todos os dias. Porque senão fica insustentável, nós somos fracos demais. Se a gente não orienta a nossa vontade, se a gente não cuida desses detalhes, a gente vai se enfraquecendo no caminho, de qualquer missão, né? Sim. E assim, pensar nessa questão também do dever que eu tenho para com o outro, né? Você falou dessa questão de ser fraterno no nosso relacionamento. Seja um relacionamento de namoro, seja um relacionamento de casamento. O que é esse dever que eu tenho para com o outro, né? A esposa, ela tem um dever para com o marido. E no namoro também, nós temos alguns deveres que a gente assume com a relação de um namoro. Então, eu assumo o dever de amar aquela pessoa, de respeitar aquela pessoa, né? E de rezar por aquela pessoa, de ser fiel àquela pessoa. Então, nós assumimos um compromisso, né? Seja numa relação de amor, do namoro, seja numa relação de casamento. Mas toda vez que a gente estabelece uma relação, então a gente tem um dever. E nesse dever passa todas essas 10 dicas, né? Esses 10 mandamentos, eles nos ajudam a viver melhor esse nosso dever, a cumprir melhor com o nosso dever para com o outro. Exato. Porque... Eu costumo dizer, Mi, que a gente precisa sair dessa perspectiva de eu queria que o outro mudasse, ou o outro precisa mudar. Tá, muitas vezes é verdade, mas a gente precisa dar o primeiro passo, porque existem muitas coisas que eu preciso mudar. Eu preciso assumir isso para mim, né? E mesmo que o outro não se movimente nessa direção, eu preciso fazer esse esforço. Eu tô falando agora já de um casamento estabelecido, né? Sim. Então, eu preciso fazer esse esforço, eu não posso ficar parada porque o outro não faz nada. Tem uma pessoa me perguntando aí, qual é o livro que fala sobre isso? Eu peguei aqui o livro Família Santuário da Vida.
tá? Do professor Felipe Aquino, mas ele também repete alguns conteúdos em outros livros. Tem o livro Namoro, dele, e o livro Família Santuário da Vida, que também fala desse conteúdo que a gente está partilhando hoje. Gi, cortou de novo. Cortou? Cortou. Aí voltou. Não te ouvi. Tô acompanhando aqui. Perdoar é uma forma de amar, é verdade. A Kika falando. É isso mesmo. Sim. Perdoar é uma forma de amar. Só perdoa quem ama mesmo, gente. É isso aí. E aí, Mi, vai controlando o tempo aí, tá? Que eu falo Nós bastante. temos pouquíssimos minutos. Acho que a gente precisa de mais uma live para falar sobre o Ai, amor. gente, Tem é uma tanta delícia, coisa. né? É, e tem muito conteúdo bacana pra gente compartilhar também. É, Eu posso deixar uma nossa, frase que eu encontrei também nesse livro? Muito sim. interessante. Só isso, gente. Fechando por aqui, olha. O homem não pode viver sem o amor. Ele permanece para si próprio um ser incompreensível e sua vida é destituída de sentido se não lhe for revelado o amor, se ele não se encontrar no amor, se não o experimenta e se não o torna algo próprio, se nele não participa vivamente. Quem disse isso numa encíclica foi o São João Paulo II, né? Uma vida sem amor não é uma vida bem vivida. Né? Então, que essa mensagem possa iluminar aí o nosso coração, seja ele já preenchido, né, por uma presença especial aí, namorado, esposo, ou você que está esperando por essa pessoa também. Victor Frankl fala assim, a pessoa que ainda não tem o seu amor, que espere pelo seu amor. Espera, né? Se esse é o chamado, vai acontecer, a vida vai trazer, né? Espera com Sim. calma. Sim. Gi, quero agradecer essa partilha maravilhosa, essa conversa, agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco, né? Muito obrigada, pessoal que nos ouviu, que partilhou conosco, né? O amor, ele é um assunto que ele é infindável, né? Sim. E assim, o amor é uma das frases que eu gosto muito de Viktor Frankl, que ele diz, e que João Paulo II também tem a mesma visão de pessoa, né? É que o amor, ele capta o outro naquilo que o outro tem de único e irrepetível, né? Sim. E ele capta o vir a ser do outro. Então, assim, que o amor nos ajude a olhar para o outro naquilo que ele pode vir a ser, né? Sem cobrar, né? O amor, ele é graça. Viktor Frankl diz que o amor é graça. E como graça é de graça, né, Gi? Então, não tem condições para o amor. Eu dou para o outro, não é porque o outro merece, mas porque eu amo, né? São os Uhum. mistérios do amor. Então, que vocês possam, assim, viver o amor, né, nas relações, e viver o amor também no dia a dia, né, nas suas escolhas, que o amor possa estar presente nas suas decisões, né? E é isso. Um beijo para todo mundo. Não vamos ter tempo de conversar mais, mas em outro momento a gente pode partilhar mais, né, Gi? Vamos Muito sim. obrigada, Eu que tá? agradeço, viu, Mi? Um beijo para todos. Deus Beijo. abençoe. Um ótimo Dia dos Namorados aí para todo mundo, viu? E a gente vai se ver outras vezes. Beijão. Sim, tchau, Obrigada, Mi. pessoal. Obrigada.